Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula número 12, 3/4. Hoje o assunto é dimensionamento de tubulações de derivação. As tubulações de derivação podem ser de polietileno ou de PVC. A função dela é fazer a conexão das tubulações laterais com a tubulação principal. Os critérios para o dimensionamento das tubulações de derivação. A vazão no início da tubulação de derivação é função da soma das vazões das tubulações laterais que ela abastece. As tubulações de derivação são instaladas no maior declive do terreno, já que a linha lateral preferencialmente é instalada em nível, as tubulações de derivação são instaladas na direção do declive do terreno e poderão possuir diâmetros diferentes. Então temos aqui uma tubulação de derivação abastecendo linhas laterais. Nesse caso, a tubulação de derivação abastece linhas laterais de um único lado. Pode ocorrer dela abastecer de ambos os lados. Então tem aqui de novo a linha de derivação, derivando água para a linha lateral. As equações, tabelas, unidades que vão ser usadas nesse cálculo estão disponíveis no livro Sistemas de Irrigação Localizada, capítulo 2, páginas 51 a 54. Vamos ver novamente duas metodologias, Darcy-Weisbach e Rasen-Williams. Já foi explicado sobre elas para vocês. Então, vamos primeiro calcular a tubulação de derivação pelo método Darcy-Weisbach, que é o mais adequado. Então, vamos dimensionar uma tubulação de derivação que está em aclive, 0,5%, possui 90 metros de comprimento e tubulações laterais espaçadas de 3 metros de ambos os lados. As tubulações laterais e suas características são as mesmas que foram calculadas na aplicação prática anterior. Vai ser a mesma informação, as mesmas informações que eu utilizei no dimensionamento de linhas laterais pelo método de Darcy-Weisbach. Vamos resolver então o dimensionamento. Vamos calcular primeiro o número de tubulações laterais, o comprimento da tubulação de derivação sobre o espaçamento das linhas laterais. Então a tubulação de derivação tem 90 metros. As linhas laterais estão espaçadas de 3 metros. Então eu tenho 30 tubulações laterais. Como a tubulação de derivação fornece água para linhas laterais de ambos os lados, então eu multiplico esse valor por 2. Então, como é de ambos os lados, eu tenho 30 tubulações laterais para cada lado, são 2 lados, então eu vou ter 60 tubulações laterais atendidas pela tubulação de derivação. A vazão da tubulação de derivação é igual ao número de tubulações laterais que ela atende, 60, vezes a vazão de uma linha lateral. Encontrei um valor de 0,0034998 metros cúbicos por segundo, que é convertido para 3,4998 litros por segundo. Essa é a vazão da tubulação de derivação. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, calcular o valor de ΔZ. Já aprendemos o que é ΔZ. ΔZ então vai ser 0,5%, que multiplica o comprimento da derivação sobre 100. Então tem um desnível terreno de 0,45 metros. Esse é o valor de ΔZ. O cálculo de HF agora
é um pouquinho diferente do cálculo de HF que foi feito para tubulações laterais. A HF das tubulações de derivação é igual a 30% da pressão de serviço dos emissores, que no caso é 10, já foi dado isso, menos a variação de carga que está ocorrendo em toda extensão da linha lateral, que nós já calculamos, deu 1,88, e agora, com uma situação de aclive, menos o valor de ΔZ, que é 0,45. Então, encontrei uma perda de carga permissível de 0,67 metros. Nesse dimensionamento da tubulação de derivação, eu não estou mais chutando um diâmetro inicial, igual foi feito para linhas laterais. Eu não faço mais isso agora. Vou fazer um outro tipo de cálculo. Preciso encontrar o valor de F, que é o fator de correção. No caso, o M é 1,75, que é para Darcy, e 60 é o número de tubulações laterais atendidas pela derivação. O valor de F é 0,3720. Calculo F para poder calcular J, a perda de carga, que é HF permissível sobre 67 sobre o comprimento da tubulação de derivação, 90, que multiplica o valor de F, 0,3720. Então, a perda de carga é de 0,02001 metros. Valor de J para a tubulação de derivação. Agora, chegou o momento do cálculo que eu tenho que fazer uma opção. Eu tenho que chutar se o diâmetro que eu vou calcular vai ser menor ou maior que 125 milímetros. Se o diâmetro que eu estou calculando for menor, se eu achar que ele for menor que 125 milímetros, eu uso esta equação aqui para o diâmetro. D igual, diâmetro é igual a 1 sobre J, que multiplica 789.000, que multiplica a vazão da derivação, elevado a 1,75, tudo isso elevado a 0,2105. Agora, se eu achar que o diâmetro que eu estou calculando vai ser maior que 125 milímetros, eu uso a equação de baixo, que é bastante semelhante com a de cima aqui. Eu vou fazer um chute, eu acho que o diâmetro que eu estou calculando vai ser menor que 125 milímetros. Então, vou adotar esta equação aqui para se dimensionar o diâmetro da tubulação. Se eu encontrar um valor maior que 125, eu imediatamente uso a equação de baixo e aí sim eu encontro o diâmetro. Então, primeiro eu testo com diâmetro menor, se atendeu, ótimo, pronto. Se não atendeu, faço o cálculo com a equação abaixo. Então, vamos fazer pela equação de cima. Eu acho que o diâmetro vai ser menor que 125. Então, adoto a equação de cima, 1 sobre J, 1 sobre 0,02001, que multiplica 789.000, que multiplica a vazão da derivação, elevado a 1,75, tudo isso elevado a 0,2105. Encontrei um diâmetro de 63 milímetros. Como passou de 50 milímetros, eu posso usar barras de PVC, que são de 50, 75, 100, assim por diante. Então, como o diâmetro calculado foi de 63, o diâmetro comercial acima, mais próximo, é o de 75 milímetros. Isso usando PVC. Então, a minha tubulação de derivação de 90 metros vai ser com diâmetro de 75 milímetros para atender a quantidade de linhas laterais que ela atende. Muito bem. Posso fazer um refinamento no cálculo fazendo o uso
do dimensionamento de 2 diâmetros para esta tubulação de derivação. Então, eu vou ter um comprimento 1, diâmetro 1, um comprimento 2 e um diâmetro 2. Então, se eu adotar o uso de 2 diâmetros, eu vou usar esta equação. Calculo o comprimento do diâmetro 2, que é diâmetro 1, sobre o diâmetro calculado. Aqui vale uma explicação. Novamente, eu tenho o diâmetro calculado, que foi de 63 milímetros. A regra, o diâmetro acima mais próximo é de 75. Como estou usando 2 diâmetros, vai ser um acima e um abaixo. Então, o diâmetro 1, eu já sei que vai ser de 75 milímetros, e o diâmetro 2, que é abaixo do calculado, vai ser de 50 milímetros. É a mesma coisa que a gente fez lá em aspersão convencional. Então, a equação para calcular o diâmetro do trecho, o comprimento do trecho 2 vai ser diâmetro 1, 75, sobre o calculado, 63 milímetros, elevado a 4,75 menos 1, tudo isso dividido por diâmetro do trecho 1, 75, sobre o diâmetro do trecho 2, 50, elevado a 4,75 menos 1, tudo isso elevado a 1 sobre 2,75, que multiplica o comprimento total. Então, eu consigo calcular o comprimento do trecho 2, e para calcular o comprimento do trecho 1, vai ser o comprimento total menos o comprimento encontrado no trecho 2. Bom, então, bastante simples. Aqui, o diâmetro pode ser usado tanto em metros como em milímetros, que não altera o cálculo. Vamos ver, então, como fica isso substituindo os valores. Comprimento do trecho 2, diâmetro maior, deu 1,75, sobre o calculado, que é 63. E aqui embaixo eu vou ter o diâmetro do trecho 1, 75, sobre o diâmetro do trecho 2, que é 50, multiplicado pelo comprimento, que é 90, então encontrei um comprimento do trecho 2 de 52 metros, usando o diâmetro de 50 milímetros. Então, vou ter 52 metros para o diâmetro de 50 milímetros. 52 metros para o diâmetro de 50 milímetros. Fazendo a diferença do comprimento total menos o trecho 2, eu vou ter o comprimento do trecho 1 de 38 metros, usando o diâmetro de 75 milímetros. Como estamos optando em usar barras de PVC para essa tubulação de derivação, é necessário fazer aquele ajuste para o comprimento padrão das barras de 6 metros. Então, como fica esse ajuste? O comprimento do trecho 2, 52 metros, foi o calculado. Dividido por 6 metros, que é o tamanho da barra, eu vou ter 8,67 barras, que, como passou de 0,5, viram 9 barras de 50 milímetros, totalizando 54 metros. O comprimento do trecho 1, eu tinha 38 metros calculado, dividido pelos 6, que é o comprimento padrão na barra, eu vou ter 6,33 barras, arredondo para baixo, que está abaixo de 0,5, então eu vou ter 6 barras de 75 milímetros, totalizando 36 metros. Uma tubulação de derivação que ia ter 90 metros com um diâmetro de 75 milímetros, agora vai ter 36 metros com 75 e 54 metros com 50 milímetros. Reduziu o custo, reduzindo o diâmetro, e mantive a mesma eficiência hidráulica. Muito
Muito bem, esse foi o cálculo para tubulação de derivação usando o método de Darcy, o Weisbach. Para o cálculo de derivação usando Razi-Williams, eu uso a mesma maneira de dimensionar que eu usei para linhas laterais. Então, eu vou chutando valores de diâmetro até encontrar um diâmetro que satisfaça a regra que é a variação de carga que está ocorrendo na tubulação de derivação tem que ser menor do que a perda de carga permissível que está ocorrendo. Então, eu consegui calcular um diâmetro também de 75 milímetros usando Razi-Williams. Fui testando um por um e cheguei ao valor de 75 milímetros também. O diâmetro das tubulações principal, recalque e sucção são calculados da mesma maneira que eu calculei para a aspersão convencional. Então, o cálculo do diâmetro da linha principal e recalque, a mesma equação, 1,27 raiz de 1,2732 que multiplica a vazão sobre a velocidade da água. Então eu calculo o diâmetro da linha principal e recalque. E a tubulação de sucção adota a mesma regra de ser um diâmetro comercial acima da que foi encontrado na tubulação e recalque. Detalhe, a tubulação de sucção deve ter o menor comprimento e altura possível. Quer dizer, a motobomba tem que estar o mais próximo possível, tanto na horizontal como na vertical, da fonte de água. E a velocidade da água dentro da tubulação não deve ultrapassar 3 metros por segundo. Obrigado.